Olá, graça e paz. Aqui é Diaconisa Alcideia. Estamos hoje com mais uma edição do nosso programa Expressando Sua Fé. Hoje com o pastor José Júnior, do Salvando Almas, Buscando Almas, né? E que vai trazer uma mensagem para nós muito edificante. Ele já vai entrar. Pastor Júnior. A Bíblia relata que o anjo Gabriel, né? O anjo do Senhor chegou a Daniel e disse: sela esta palavra até o tempo dos fins. O Senhor Jesus chegou e ele, a própria palavra, a palavra da revelação, que foi novamente aberta, abrindo ali o entendimento da humanidade a compreender Deus. A Bíblia relata, amados e queridos do Senhor, que os homens não compreenderam a Deus pela sua sabedoria, pela sabedoria sagrada e divina, mesmo olhando tudo que Deus construiu na natureza, toda a sua amplitude, poder, poderio e governo e equilíbrio, os homens não entenderam a Deus. A Bíblia relata que aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação do Evangelho. Então, meus amados irmãos, eu quero vos falar que o Evangelho é pregado logicamente, né? Porque a Bíblia diz que é necessário uma compreensão, é necessário um entendimento para uma transformação e um passo maior para entender Deus. Só que para este entendimento há um limite na mente humana e ela não consegue ultrapassar o entendimento de Deus. Aí então é onde aproveita-se o entendimento da fé. O que eu não entendo, eu creio pela fé em Cristo Jesus. Então veio a salvação através do Senhor Jesus, que pagou um alto preço. E este alto preço que ele pagou foi nos gerado a receber novamente a natureza divina, chamada Espírito Santo, que é o poder da transformação, emenda a mente humana para compreender as profundezas de Deus e o trabalhar de Deus dentro de cada um de nós e também expressando isso à humanidade inteira. Então, quando recebemos o Espírito Santo, nós recebemos um QI a mais, nós recebemos uma fusão a mais, vamos dizer assim, uma interligação do sobrenatural de Deus. Por isso, o reino de Deus se expressa também através da fé, não somente pela lógica, né? Então, a palavra de Deus, meus amados irmãos, relata que muitas pessoas não compreendem o reino de Deus. Nunca, vamos dizer, entende completamente, que muitas pessoas querem compreender logicamente e quando não bate a sua ciência mental, ela diz: não, Deus não existe. Ou como que eu vou compreender Deus? Mas aí Deus se expressa dentro de nós através do Espírito Santo, dizendo: eu estou aqui. E esta glória, esta unção, ela se expressa em poder. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é a unção, é um poder, é uma capacitação, o qual o Espírito Santo nos capacita para isso. O próprio Espírito Santo, a natureza divina, vem e faz em nós uma obra extraordinária. Aqui mesmo em Filipenses, né? Filipenses no capítulo 2 e no versículo 1, vamos lendo também esta palavra, no 2 em diante, capítulo 1, aqui mesmo, diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum entranhável afeto e compaixão, completai o meu gozo, para que sintai o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façai por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superior a si mesmo, não tendo cada um para o que é propriamente seu, olhando para o que é propriamente seu, mas para os que é dos outros, de sorte que haja de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus,
não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Meus amados irmãos, toda essa junção da palavra de Deus, né, toda esta, vamos dizer assim, hipotática, né, ou unidade, ou formação, porque o Senhor Jesus, mesmo ele sendo Deus, 100% Deus, mas ele veio e se tornou 100% homem. O primeiro Adão, o Senhor Jesus, ele veio também como homem, né? Ele se humilhou até a morte de cruz, pelo que o Deus o exaltou. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus Cristo dobre todo o joelho que há no céu, na terra e debaixo da terra. Aqui em Filipenses também, no capítulo 3, e versículo 12 em diante, né, 12, 13, né, e o 15, diz assim, amados irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, Paulo relatando, né, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos já somos perfeitos sintamos isto mesmo, e se sentimos alguma outra coisa de outra maneira, também Deus o-la revelará. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus, ele veio para nos fazer vencedores nesta terra. E nos trazendo uma grande revelação, a ponto dele dizer, olha, vocês são a luz deste mundo. Eu vou fazer vocês brilhar, minha palavra vai fazer vocês resplandecer. Deus diz para Daniel no capítulo 12 de Daniel, versículo 3 em diante, Daniel vai, porque aqueles que proclamaram a justiça brilharão como o resplendor do firmamento. Então o Senhor Jesus veio, meus amados e queridos do Senhor, para fazer toda a terra brilhar, como luzeiro de Deus, para provar que Deus, a sua unção está nos quatro cantos da terra, o enche completamente o mundo. Então, a palavra do Senhor Jesus, ao curso que ela vai sendo pregada, as pessoas vão ter entendimento que Deus não esqueceu de nenhuma delas. Deus não esqueceu de nenhuma, mas Deus quer acender essa chama através do entendimento, da compreensão, do Espírito Santo, fundido dentro do coração, da mente, que transforma o ser humano a ser esta pessoa perfeita, em deixar uma natureza errônea para trás e avançar para se tornar em unidade com Deus. E Deus o abençoar de tal maneira que venha lhe perdoar todos os pecados, ela ser uma nova criatura, ela venha a brilhar como luzeiro de Deus e ela também proclamar a justiça, o evangelho, como eu estou fazendo agora. E eu falarei ao mundo e convencerei o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É tempo de brilhar, porque a escuridão está por aí. Mas Deus está contando com luzeiros na terra. Pessoas que venham resplandecer a sua glória. A sua presença está à disposição. O Espírito Santo dentro de cada um de nós, ele vai fazer-nos resplandecer esta ação e unção. E através da palavra de Deus, a mesma natureza que estava em Jesus, a qual a Bíblia diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados, anunciar o ano aceitável do Senhor, a proclamar o Evangelho em toda a terra. Então, meus amados irmãos, muitas pessoas estão presas no ciúme, na ira, vamos dizer assim, em muitas coisas desta vida. Há prisões e o Espírito Santo precisa desaprisionar essas pessoas. Precisa dar um caminho muito mais excelente para que ela compreenda o Evangelho. E só através da pregação do Evangelho, a pessoa sentindo o próprio Espírito Santo dentro dela, ela vai ver que há uma vida para viver além da vida que ela vive. Então, se Deus já fez uma obra dentro de cada um de nós, não podemos deixar
de falar, de proclamar do que temos sentido, do que temos ouvido, do que temos vivido esta glória, esta unção, como os discípulos do Senhor Jesus começaram a proclamar, dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e nós o apalpamos com as nossas mãos, o Verbo da vida. Então, amados e queridos do Senhor, que o Senhor Jesus fale muito mais em seu coração e se expresse através deste programa, através do Evangelho, neste canal de pregação, de unção e transformação. E que Deus use muito mais pastores e pastoras, servos e servas do Senhor, para anunciar o reino de Deus e o caminho da paz. Ficam com Deus, na autoridade do nome de Jesus. Faço eu agora, neste momento, uma pequena oração, lhe abençoando. Pai, em nome de Jesus Cristo, tua palavra gera poder, e o poder é o Senhor, pertence ao Senhor. Por isso, meu Deus, vai de encontro a este irmão, amigo, ouvinte, simpatizante desta obra, deste ministério, na autoridade do nome de Jesus,